Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, um ministério que tem uma igreja digital. E você é a igreja digital. Eu sou o pastor Darcio E Olanda, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, que nós possamos viver muito mais os milagres que Deus tem para você e para nós aqui. E juntos conhecendo cada vez mais a palavra e que Deus vai se revelando a cada um de nós. E vivendo, né? E vivendo, com Temos certeza, que viver a viver palavra. a vida abundante que Jesus tem para cada um de nós. Olha que Em nome de bênção! Jesus. E essa promessa é um Deus que cumpre todas as promessas, isso a gente pode garantir. Então, nós convidamos você que já faz parte ou que não faz parte ainda, mas pode caminhar junto com a gente aqui entra no website do Ministério aguaviva.net. Lá você vai encontrar tudo sobre o ministério, sobre o nosso trabalho, principalmente com a Rádio Vineyard, né, para que a gente possa estar levando louvores 24 horas por dia, em português, espanhol, inglês, inclusive o nosso site também, né, em português, espanhol, inglês, né, às vezes a gente coloca também algumas músicas em outros idiomas, porque todo ser que respira louve ao Senhor, isso a gente sabe e a gente quer levar para cada um de vocês também, então vamos juntos nessa toada, louvando ao Senhor, e você tem aí todas as pregações, todos os estudos bíblicos estão gravados e você pode ver, rever, meditar na palavra do Senhor. E também divulgue a outras pessoas. Ah, e sim, agora tem aqui um tradutor de braille, porque nós estamos Libras. em Libras, é. Mas glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Como crerão se não ouvirem? Então, nós temos que falar. Então, você aí ajude a falar e levar essa palavra a todos os povos. E convidamos também para você, que pode também estar assistindo alguns filmes que nós indicamos, para que possa fazer a sessão pipoca. Todo mundo aí é relacionamento, é convivência, é trocar ideias e é trocar mensagens para edificar cada um de nós, edificar o corpo de Cristo. E também, graças a você que dá as suas ofertas, né? Graças a você que está aí trabalhando também com a gente. Então, esse ministério está em pé, porque tem muito mais gente aí participando, e glória a Deus por isso. E a gente só tem que agradecer cada um de vocês. Aleluia, assim é, né? Assim é. Nós estamos falando aqui sobre a identidade cristã. Nós já falamos de alguns temas da identidade cristã e agora nós estamos falando sobre o batismo. Nós começamos a semana passada. Falamos a primeira parte do batismo e falamos de dois tipos de batismo, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos nos deter no batismo com as águas, porque o batismo com o Espírito Santo é um estudo específico que a gente precisa de mais tempo para a gente poder falar sobre ele, né? Falamos também sobre as diferenças entre batismo das águas e batismo do Espírito Santo, né? Falamos de uma ordenança de Jesus, né? O que é o batismo nas águas, por que nós nos batizamos e como deve ser ministrado o batismo, quem pode ministrar o batismo e quando e para quem é o batismo. Então, esses são temas que nós vamos estar desenvolvendo nesses dois estudos, né? Hoje é a parte 2, né? Nós vamos estar desenvolvendo esses dois estudos. Vimos que o batismo é uma ordenança, ele não é uma opção, ele é uma ordenança. O batismo também é um selo da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa fé no sacrifício de Jesus. O batismo também é a circuncisão do coração. Então, se você lembra, no Antigo Testamento, os homens eram circuncidados, e nós vemos aqui no Novo Testamento a circuncisão, mas do coração, não física, né, mas espiritual. Vimos também que o batismo não salva. O batismo, ele é uma ordenança, mas ele não é uma necessidade para que você e eu
sejamos salvos. Ou seja, o batismo não salva. Nós até demos o exemplo de pessoas que já aconteceu comigo, de a pessoa estar na UTI, aceitar Jesus e não tem tempo de batizar. E aí? Ela vai para o inferno? Não. Ela vai para o céu. O importante é que ela aceite a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador. Temos o exemplo também do ladrão da cruz, né? Aquele que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E quando ele falou isso, Jesus não disse para ele, não, olha, você tem que fazer uma classe de catecúmenos, você tem que fazer um curso de batismo, ou você tem que se batizar. Não, Jesus simplesmente falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, ele não salva, mas é uma ordenança. E o batismo, ele acompanha a nossa salvação. Ele acompanha a nossa salvação. Como nós falamos que ele é um selo, ele é a parte integrante da nossa salvação, né? Então, isso é importante que você e eu saibamos que é uma parte integrante da nossa salvação. Nós falamos também sobre identificação e apropriação, né? Então, ou seja, falamos sobre nós nos identificarmos com Jesus e nós nos apropriarmos dessa salvação, né? Tem um termo que eu não gosto muito, mas é muito usado, que é tomar posse. Tomar posse é diferente de apropriar-se. Tomar posse é como se você fosse para cima e tomar posse de alguma coisa que você vai arrancar. E a salvação não é isso. A salvação, na verdade, é uma apropriação. Eu me aproprio da salvação, porque o Senhor me dá a salvação de graça. Então, eu não preciso tomar posse. Então, muitas vezes, a gente vê alguns cristãos dizendo, eu tomo posse. Tomo posse é uma palavra muito forte, né? E ela tem um sentido de arrancar, de tirar, né? De invadir. E não é, a salvação não é isso. A salvação é dada de graça. Por isso, não é uma tomada de posse, e sim uma apropriação. Nós falamos isso na semana passada. Algumas perguntas que são muito frequentes no batismo. Quem é que pode batizar alguém? Para quem é o batismo? Quando a pessoa se qualifica para o batismo? Quando é que eu estou pronto para ser batizado? Quanto tempo a pessoa tem que ter de vida cristã para poder ser batizada? São perguntas que nós respondemos no estudo da semana passada, né? Falamos também sobre as formas de batismo. Tem algumas denominações que têm o batismo por imersão, outras por aspersão e outras por infusão. Então, falamos dessa forma, e a forma que nós praticamos é a forma por imersão. Pastor, é a mais correta? Olha, se é o que você tem, o que você tem na hora, né? Então, falamos sobre Filipe, né? Quando definimos primeiro como é que era, o que era batismo, né? Então, batismo vem do grego e é encher por dentro e por fora. Por isso, nós adotamos a forma de batismo por imersão. E a gente vê que quando Filipe ia com o etíope, o etíope perguntou assim, olha, o que falta para eu ser batizado? E aí Filipe falou, olha, falta água. Ele falou, olha, aí tem a água, aqui tem você, e aqui tem eu que quero ser batizado. Agora, o etíope tinha cantil, né, de água potável para que ele podia ser batizado por aspersão. Não podia? Podia. Mas ali tinha um rio, ali tinha um lago, ali tinha algum lugar que ele podia ser batizado. Então, por isso, nós adotamos o batismo por imersão. Mas, de repente,
você não tem na tua igreja um batistério, você não tem na tua cidade uma piscina, um rio, um mar que você possa batizar, batiza por aspersão. A forma de batismo, ela não vai impedir você de ser salvo ou não. Só que, no sentido literal da palavra batismo, o batismo é quando você é cheio por dentro e por fora. Então, por isso, a gente recomenda, e é o que nós praticamos, é o batismo por imersão, que pode ser feito em qualquer lugar que tenha água que você consiga afundar. Pode ser feito numa piscininha, né, de plástico, não tem problema, né? Desde que você consiga se submergir, aí não tem problema. Amém? Bom, foi isso que nós tratamos na parte 1 do batismo. Então, com isso, nós demos só um overview aqui daquilo que nós tínhamos tratado na semana passada. Se você quer mais detalhes, tem muitos versículos bíblicos, tem muitas anotações que você pode fazer. Você vai lá no canal do YouTube ou vai lá na nossa página na internet, ministérioaguaviva.net. Você vai ter lá esse estudo. Então, você pode ver quantas vezes você quiser, parar, voltar, enfim, anotar os versículos, que eu acho que é muito importante, que você anote os versículos e que você leia na sua Bíblia, né? Se você não tem uma Bíblia cristã, você pode entrar em contato com a gente e nós te mandamos um aplicativo para que você tenha versões da Bíblia no teu smartphone. Então, se você tem um telefone aí, que acessa a internet, a gente manda para você, é uma Bíblia gratuita, e você pode instalar no seu telefone. Você vai ter várias versões em português, em inglês, em alemão, em espanhol, enfim. São mais de 300 idiomas que a Bíblia tem nesse aplicativo. Então, é importante que você confira cada um desses versículos na Bíblia. Cada um desses versículos você confira na tua Bíblia e tenha a segurança, né, de que Deus está falando com você, assim como Ele tem falado conosco. Bom, vamos para frente então. Na parte 2 nós vamos ver vamos ver algumas questões sobre o batismo. Quem tem autoridade para batizar? Quem é que tem autoridade para batizar? Só pastor pode batizar? Ou qualquer um pode batizar? Quem é que pode fazer isso? Essas são questões muito importantes que podemos buscar as respostas aonde? Na Bíblia. Então, nós vamos direto na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28, versículo 19. E disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A ordenança de Jesus ela é clara, né? Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. É claro que para fazer discípulos e batizar, você deve ser um discípulo. E um discípulo batizado, né? Como é que você vai batizar alguém, né, se você não é batizado e se você não é discípulo? A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. E o que é um discípulo? Discípulo é aquele que você ensina, aquele que vai estar sendo ensinado pela palavra de Deus, né? Então, quem é que pode batizar? Todos aqueles que são discípulos e todos aqueles que são batizados. Evidentemente, tem uma ordem, e a gente pode ver isso aqui. Filipe era apenas um diácono, né, fazendo o trabalho de um evangelista. Não era um pastor de igreja alguma, e Filipe batizou. Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém entre eles.
Entretanto, entendemos que, mesmo que tratando de seus filhos da fé, ele provavelmente tenha passado esta tarefa a outros cooperadores, que não eram pastores. Os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, mas não porque só pastores podem batizar. Assim como os pastores pregam, isso não quer dizer que só eles possam pregar, assim também é com o batismo. O batismo é igual. Assim como Paulo, em um batismo, eles podem chamar a outras pessoas para batizar um novo convertido. Ou seja, Paulo fez isso. Para muitas igrejas, a palavra de Mateus 28:19, que Jesus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são uma fórmula, ou seja, é uma fórmula para ser seguida de batismo. Vemos nisto um princípio espiritual, mostrando a Trindade envolvida no batismo. Mas a forma como os apóstolos obedeceram esta ordem nos dá a entender que eles não viram, nas palavras de Jesus, uma fórmula para ser repetida. Por 4 vezes, vemos referências claras ao nome usado no batismo. No batismo cristão, nas páginas de Atos dos Apóstolos. Quer ver? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 38. E diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, você vai ser batizado em nome de Jesus. Mas parece que está meio estranho, né? Parece que está meio estranho. Temos outras referências para que você possa consultar, não é? Quando Jesus citou Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, o fez dizendo que em nome deles se deveria praticar o batismo e não repetindo sua frase Pai. Pai não é um nome, é um título que indica uma posição. Filho também não é um nome, é um título que indica uma posição. Qual é o nome a qual Jesus estava se referindo e que representa a Trindade na Terra? É o seu próprio nome. Então, eu gostaria que você estivesse consultando aí essas referências de Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 38 e Atos capítulo 19, versículo 5. Você vai ver em todas essas passagens que os discípulos batizavam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas aí você pode até falar assim, mas será que eles não estão negando a Trindade? Será que eles não estão deixando de lado? Alguns alegam que batizar em nome de Jesus é negar a Trindade. Mas para os apóstolos era sinônimo de obediência à comissão de Cristo, obediência à ordenança que Cristo havia dado. Veja aqui, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Veja bem, quando expulsamos demônios, fazemos em nome de quem? Em nome de Jesus. Se você, como você viu agora em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17. Mas isso não quer dizer que o Pai e o Espírito tenham ficado fora. É a Trindade. Quando você está expelindo o demônio em nome de Jesus,
na verdade, você está expelindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Ainda que eu fale só em nome de Jesus, a Trindade está lá. Porque Jesus pertence à Trindade. Jesus não está fora da Trindade. E se você tem alguma dúvida, aqui no YouTube nós temos um estudo sobre a Trindade, onde nós falamos que eles são indissolúveis. Eles são uma só pessoa. Eles não são separáveis. Nós separamos a título de entendimento, não porque um é mais que o outro, não porque eles podem ser divididos, não porque existe uma concorrência entre eles. Ao contrário, nós estamos vendo que quando você fala em nome de Jesus, você também está falando em nome da Trindade. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus disse que expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Ou seja, fazia parte da Trindade. É a Trindade, ele não está fazendo no nome dele, ele está fazendo em nome da Trindade. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, também pelo Espírito de Deus. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, não tem concorrência. Abra a tua Bíblia aí, e esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, né? Santo. Né? A gente não pode esquecer disso. Muitas vezes você vai ver, na palavra, na Bíblia, você vai ver Espírito, Espírito do Senhor, Espírito de Deus e Espírito Santo. É o mesmo Espírito, não é separado, ok? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, quando uma pessoa é salva pelo nome de Jesus. Mas não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo não estejam envolvidos nisto. Você que nos acompanha já deve ter ouvido eu falar diversas vezes, né, que quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida e entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? Você é cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, a Trindade, ela funciona junta. Então, mesmo que você, a minha e a sua salvação, ela é feita através da Trindade. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão curados em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém. E em nome de Jesus significa o quê? Em nome da Trindade. Né? Nós falamos na semana passada que tem alguns irmãos que, quando oram, eles encerram. Tem uns que encerram a oração só com amém. Tem outros que encerram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você vai dizer assim, pastor, mas qual é a forma correta? Bom, a forma correta sempre é você encerrar a oração tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso link, é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com a Trindade. Então, eu não preciso repetir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também não posso simplesmente encerrar minha oração como se eu estivesse dando uma ordem para Deus, eu falo amém, que significa assim seja, né? O amém significa assim seja. Então, eu dou uma ordem para Deus e Deus vai ter que sair correndo para cumprir. Não, não é assim que funciona. Por isso,
quando nós encerramos a nossa oração, a gente tem que colocar isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu falo isso, na verdade, eu estou falando em nome de Jesus. Então, eu falo em nome de Jesus, né? Eu acho que é mais tranquilo. Mas aqui a gente vê da mesma forma, quando impomos as mãos nos enfermos, fazemos isso em nome de Jesus. Quando oramos, fazemos isso em nome de Jesus. O nome de Jesus representa a Trindade na Terra. Por trás desse nome, por trás de Jesus, estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando batizamos em nome de Jesus, estamos batizando no nome que representa a Trindade. E esse também é uma forma de respeito ou mostrar a nossa submissão à Trindade de Deus, reconhecer a Trindade de Deus, né? É isso aí. Ou seja, nós temos que entender que eu não preciso invocar a Trindade, eu preciso invocar o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. E ele tem poder não porque ele é mais poderoso do que o Pai, do que o Espírito Santo. É porque ele é a Trindade, né? Se você entende que são três em um, se você entende que eles não são separados, se você entende que não existe uma competição entre eles para saber quem faz mais, quem faz menos, se você entende isso, você vai pedir em nome de Jesus. Por quê? O link entre nós e os céus, nós e Deus, nós e a Trindade, é Jesus, porque foi Jesus que veio à Terra, foi Jesus que morreu, sofreu, ressuscitou por nós. É ele que nos dá a condição de sermos salvos, a condição de vivermos a eternidade com Cristo, de vivermos a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, ele é a conexão entre o homem e Deus, entre o homem e a Trindade. Porque ele pagou o preço também, né, do nosso pecado. Então, nós já começamos por aí. Mas uma vez uma pessoa me explicou assim como a água é água, mas ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, mas ela continua sendo água, né? Então, para nosso Ela entendimento... não deixa de ser água, né? Deixa de ser água. Então, para o nosso entendimento, a gente tem que lembrar que ela está no estado líquido para alguma coisa, no estado sólido para outra coisa, né? E no estado gasoso para outra coisa, mas ela não deixa de ser água. Então, Deus é Deus. Ou seja, a Trindade continua sendo a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando você fala em nome de Jesus, você está falando em nome dessa Trindade. Então, ele não deixa de ser, né? Na verdade, para nosso entendimento, é como se Jesus tivesse pago o preço pelos nossos pecados, pela nossa vida. O resgate foi feito pelo preço da vida dele lá, que não tinha pecado nenhum, mas foi na morte de cruz pelo preço dos nossos pecados. Então, ele comprou e ele tem o direito. Mas, para o nosso entendimento, a gente tem que separar, porque é um pensamento muito complicado para o nosso sistema lógico. Para a nossa lógica humana, é complicado, né? Esse é o batismo nas águas. Resumindo, esse batismo nas águas, a gente tem que entender que o batismo é uma ordenança, não é uma opção. Eu vou pensar se eu vou... Não é uma opção. A partir do momento que você aceita Jesus, né, que você entrega a sua vida para Jesus, você já pode se batizar. Tem que ser assim, rapidamente? Não. Vai no seu tempo. Mas, na verdade, assim, por que não? Por que não? Tem algumas igrejas que fazem um batismo anual, outras igrejas que fazem batismo semestral, né? Outras igrejas que fazem batismo toda vez que tem gente para batizar. Não tem uma data física, né? É importante que a pessoa entenda o que é o batismo. Então, o batismo é uma ordenança. O batismo é um selo da nossa fé. Então, se você tem essa fé em Jesus Cristo, você tem que ser batizado, para que você seja cheio por dentro e por fora, para que você seja
completo com esse Espírito Santo, para que você deixe o velho, a velha identidade e tenha uma nova identidade, que é a identidade cristã. Então, o batismo é o selo da nossa fé. Só pode ser batizado quem entregar sua vida a Jesus. Ou seja, se você entrega a sua vida a Jesus, se você crê que Jesus Cristo veio, sofreu, morreu e ressuscitou, e que ele te dá a possibilidade de você viver a vida eterna com ele, então você deve se batizar. Agora, se você se batiza sem ter essa convicção, na verdade você só está tomando um banho, né? Só tá se molhando, não está fazendo mais nada, né? Porque não tá, no poder não está na água. O poder não está na água, né? Essa é uma colocação muito bem feita. O poder não está na água, o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome daquele que você crê, se é que você crê, né? E se eu vou considerar isso uma declaração pública, eu tenho que declarar o que eu creio. É isso aí. Faz lógica. A nossa lógica vai nisso. Na verdade, o batismo ele simboliza quando você desce as águas, você está morrendo para o teu velho homem. Quando você sobe das águas, você está nascendo para um novo homem, não é para uma nova criatura, nascendo com uma nova identidade, nascendo com um novo futuro, uma nova perspectiva de futuro, não a que você tinha antes, né? Vimos também que o batismo não salva, ou seja, apesar de ser uma ordenança, ele não é uma condição sine qua non para a tua salvação. Ou seja, se você consegue se batizar, amém. Se você não consegue, por alguma situação, não tem problema. O batismo, ele é uma ordenança de Jesus quando você tem a condição de se batizar. De repente, você está no meio do deserto do Saara, né? E você aceita Jesus. Lá não tem água. Como é que você vai batizar? Não tem água. Então, você não vai para o céu. Não, não é assim, né? E nós vimos esse exemplo claro do ladrão na cruz, né? Que Jesus não disse que ele tinha que fazer nada. Ele creu. Ele creu, já entregou a sua vida, porque ele já estava no bico do corvo, né? Estava morrendo já, né? E ele entregou a sua vida. Os corvos já olhando os corpos. Já com garfo e faca na mão, assim, né? Não, mas assim, se a pessoa está fazendo isso de coração, nós cremos também, voltamos para os atributos de Deus, porque Deus é justiça e ele vai julgar de acordo com. Eu não creio que ele vai falar, não, você não vai porque você não se batizou. Não, agora, se você não se batizou porque você é um sem vergonha, se você não se batizou porque você não quis se molhar ou porque você achava que não estava preparado, então, de verdade, se você acha que você não está preparado para o batismo, você não tem a Cristo. Você não entregou sua vida a Jesus. Então, você não está preparado para a eternidade. Pelo menos com Deus. Você está preparado para a eternidade com o diabo. Aí você está preparado. Não. Né? Vimos também que o batismo, quem é que pode ministrar o batismo? Não é só pastor. Não, eu não necessito de um pastor. O pastor ele deve estar lá, se possível, ele esteja lá, né, para organizar o batismo. Mas qualquer pessoa pode batizar, desde que essa pessoa seja batizada, desde que essa pessoa tenha feito discípulos, porque é isso que Jesus falou, né? Vai, faz discípulos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso. Se você não fez nenhum discípulo e o pessoal te chamou para batizar, é uma coisa errada aí. Você vai batizar os discípulos que você fez, né? Ah, pastor, então não é certo eu ajudar no batismo da igreja? Se o pastor pede para você ajudar, você deve ajudar. Por quê? Porque a responsabilidade deixa de ser sua e passa a ser do pastor, porque ele que tá delegando. Ou seja, você pode batizar desde que você seja batizado, né? Falamos sobre as formas de batismo, né? Imersão, aspersão e efusão. E sabemos que
como a palavra batismo é definida no grego, né, como encher por dentro e por fora, nós praticamos, né, no Ministério Água Viva, nós praticamos o batismo por imersão. E cremos que é a forma mais correta, né? Agora, Jesus foi batizado por imersão, né? Os apóstolos foram batizados por imersão. Filipe batizou por imersão. Então, na verdade, se você tem condições de ser batizada por imersão, faça. Eu fui batizado por imersão, né? Algumas pessoas que chegavam na nossa igreja lá no Brasil perguntavam: pastor, olha, eu fui batizado na igreja tal e eu tenho que batizar de novo? Batismo é um só. Se você sabia o que estava fazendo, né? Sabia que você estava morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, então não precisa batizar de novo. Agora, se você batizou numa dessas seitas que não tem nada a ver com Deus, então é recomendável que você batize novamente. Eu me batizei por imersão e vou te falar que é uma sensação assim tremenda, né? Já vi outras pessoas sendo batizadas por aspersão e eu falo assim, meu, simbolicamente não significa nada. É diferente quando você é batizado por imersão. Por isso nós falamos das formas de batismo e falamos da forma que nós praticamos, que é imersão. Não? Aí vamos. Não importa o tipo de batismo. Falamos que, de verdade, não importa o tipo de batismo, desde que o batismo, nós falamos também que a gente não batiza criança, porque o batismo ele tem que ter a conscientização do que você está fazendo. Então, é uma decisão. Então, certamente, você deve ter sido batizado quando criança, né? Quando neném, você nem lembra. Eu também fui batizado quando neném e não lembro, né? Não é porque eu estou com a memória ruim, é porque eu era muito pequenininho, né? Então, nós não batizamos crianças que não tenham entendimento. Ah, pastor, mas qual a idade para a criança se batizar? Veja, se ela tem entendimento a partir de qualquer idade, ela pode se batizar. Agora, nós usamos um critério assim, não importa a idade da criança, nós conversamos com os pais. Se os pais dizem que ela tem maturidade, que aquela criança sabe o que está fazendo, nós batizamos. Por quê? Porque a responsabilidade passa a ser dos pais. Se a criança tem 4, 5, 6, 7, 8 anos, não importa. Não importa a idade da criança, né? Falamos... Acho que nós colocamos aí de novo que não existem regras, podem-se colocar algumas regras para se organizarem, mas não que sejam leis para isso. E das crianças também é a mesma coisa. Se é para ter um posicionamento pessoal, você tem que ter condições de poder tomar esse posicionamento. Né? É isso, né? Você tem que decidir, né? Você não pode ir no embalo, você não pode ir porque todo mundo foi, eu vou também. Não, você tem que decidir. E a decisão é sua. E se você realmente não entregou a sua vida para Jesus, é melhor que você não se batize, porque se você se batizar vai ser só um banho, nada mais. Você só vai se molhar, nada mais. O que importa é por que você está sendo batizado. É isso que importa. A forma, a idade, isso não importa. Não é tão relevante, né? Nós falamos de um grau de importância disso por questão de ordem, né? Por questão de disciplina. Mas importa por que ou pelo que você está sendo batizado. Né? Então, se você está sendo batizado porque você quer ter uma vida completamente transformada por Jesus, amém. Você está cumprindo a ordenança. Né? Se você está sendo batizado
porque você quer ser uma nova criatura, você realmente quer ter uma nova identidade, você quer ter essa identidade cristã na tua vida, está valendo. Agora, se você quer se batizar só para agradar as pessoas, ou só porque o teu amigo, a tua namorada, teu marido, tua esposa está indo se batizar, então você vai também, digo para você que isso não é legal, né? Me lembra como na Santa Ceia, examine-se, pois, a si mesmo. E aí dá esse passo à frente. Ou seja, você que nos acompanha nesse ministério há um pouco mais de tempo, sabe que o que nós preservamos muito e pregamos muito é a tua relação individual com Deus. Você que vai decidir. Por quê? Porque aquilo que você decidir, a consequência vai ser sua. Então, você que tem que decidir. E o batismo é a mesma coisa. Agora, por que nós fazemos um estudo bíblico? Para que você conheça as coisas. Por que nós ensinamos a palavra de Deus? Para que você entenda o que Deus quer para a nossa vida. Para que você tenha um horizonte mais profundo, você tem uma profundidade maior. Agora, quem vai decidir é você. Jamais eu vou dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Até mesmo para aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus, quem sou eu para dizer para você que você tem que aceitar Jesus? Se o próprio Deus não nos obriga, ele não nos obriga a aceitar o sacrifício do seu filho, né? Ele está batendo a porta. Então, depende de você e depende de cada um de nós. Amém? Então, eu te espero na próxima quinta-feira, quando nós estaremos dando continuidade a esse tema de identidade cristã, e nós vamos falar sobre leitura da Bíblia. Sobre a leitura da Bíblia. Tem muita gente que não sabe como ler, como vai ler, e se deve ler, que muita gente não entende. Mas nós vamos falar que a leitura da Bíblia, ela é uma identidade cristã. Nós temos que ter essa identidade. E se nós não temos essa identidade, alguma coisa está errada. Ok? Se você tem alguma dúvida, você pode entrar lá no site do Ministério Água Viva, ministérioaguaviva.net. Tem lá o Fale Conosco, você pode escrever lá, você pode mandar através das redes sociais, através do WhatsApp, você pode ligar para nós, você pode escrever aqui no YouTube, você escreve onde você quiser. Traz as suas dúvidas e junto a gente vai aprender. Junto nós vamos aprender, não é que nós vamos ensinar, nós vamos aprender. Estamos todos nós aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouquinho. E lembrando que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Se você pegar um texto, faz um teste. Pega um texto bíblico, pega um versículo bíblico e lê esse versículo, o mesmo versículo, todos os dias, pela manhã, no mesmo horário. Às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã, no mesmo horário. E você vai ver que o Espírito Santo, faz isso durante uma semana, você vai ver que o Espírito Santo, a cada dia, vai te falar alguma coisa diferente daquele versículo. Mas é o mesmo versículo, pastor? Pois é, o mesmo versículo. É o mesmo versículo. E o Senhor te abre a visão, abre a tua mente. Amém? Obrigado por você estar com a gente aqui até agora, né? E te convido para que você esteja conosco no domingo, com o culto da família. Isso aí, com o culto da família. Lembrando você que nós temos todos esses pedidos de oração aqui, olha. Tem muita coisa para orar. Então, que você esteja orando, né? Você que não participou da nossa reunião mensal de oração, que é toda primeira quarta-feira de cada mês, eu te convido a estar com a gente na primeira quarta-feira do mês de outubro, onde nós vamos estar orando. Se você tem pedido, manda para a gente. Pode usar lá o site da rádio para mandar, pode usar o site do Ministério Água Viva, lá no Fale Conosco, para mandar
os seus pedidos de oração, e nós vamos estar orando. A gente ora todos os dias por esses pedidos aqui. Todos os dias, porque nós sabemos que o Senhor responde. Sabemos que Deus é um Deus fiel. E a nossa função, o nosso trabalho é pedir, né? E isso aqui, como não tem pedidos nossos, isso nós chamamos de intercessão. Então, vem com a gente interceder. Tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.